Amados irmãos, com a gloriosa e a santa paz do Senhor nesta noite, amém? Queridos, estamos alegres, felizes, por podermos estar na casa do Senhor e podendo adorar a esse Deus que é tão maravilhoso. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Culto hoje de missões, um culto abençoado, né? Deus já falou tremendamente aos nossos corações nesta noite. E se nós quiséssemos agora só orar e encerrar o culto, já sairíamos daqui com certeza alimentados, satisfeitos do cuidado, do zelo, do amor, da presença de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero trazer uma palavra para os irmãos no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. Sentado mesmo, como os irmãos estão. Quero desde já agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela honra que nos concede de poder trazer a palavra do Senhor à igreja, hoje culto de missões, e é um prazer, irmãos, fazer a obra missionária. Ontem, sábado, estivemos ali no Jardim Amazonas, na Rua 3, representando a igreja IBMC, o nosso pastor, fazendo mais um culto volante, né, como nós chamamos. Esse mês passado para cá, de outubro, novembro, já fizemos 3 cultos volantes. Agora, em dezembro, teremos mais 3 cultos para realizar. O próximo será dia 4, lá no José Maria. Teremos ali o apoio dos irmãos do José Maria, da congregação do José Maria, do pastor Alisson. E também peço aos irmãos aqui da sede que colabore, que ajude com esse trabalho. Tem sido bênção, vidas têm se convertido através dos cultos volantes, e daqui a pouco nós também estaremos dando início aí aos núcleos de estudo bíblico nos lares. É um desejo do nosso pastor e está mais perto, né, de acontecer, e nós queremos contar com você. Não há como fazer missões se não tiver, se os irmãos não abraçarem a obra, se os irmãos assim não se dispuserem à obra. A levita Helenilza disse uma coisa aqui: eu sou do tempo que se chamava as pessoas, elas vinham, né, o chamado missionário para fazer a obra. Eu acredito, irmãos, eu ainda creio que nós estamos neste tempo de que, se chamarmos, as pessoas ainda vêm, as pessoas estão dispostas a fazer a obra do Senhor. Quer ver uma coisa? Tem gente disposta a fazer a obra do Senhor aqui, irmãos, amém? Amém? Tem gente disposta, louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 32, que diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aí a Bíblia vai dizendo: levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Versículo 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, Eia morreu, e tendo-a levado-a, depositaram num quarto alto. Aleluia. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que
Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ver com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Aleluia. Louvado seja o Senhor por a sua santa e gloriosa palavra. Meus irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, aleluia, eu estava aqui pensando, hoje mais um culto de missões. Só que um culto de missões não é um culto para cumprir uma organização administrativa. Um culto de missões não é um culto para cumprir uma organização, uma sequência de cultos. Não, nada disso. O culto de missões, ele existe, irmãos, e é importante para nos despertar a obra missionária. A palavra do Senhor, quando nós lemos aqui, fala de um homem chamado Enéas, que há 8 anos paralítico em uma cama. A Bíblia também aqui, no decorrer do texto, nos fala de Tabita, que era uma mulher temente ao Senhor, que fazia a obra. A Bíblia diz que ela atendia ali as necessidades das pessoas carentes, das viúvas. Ela costurava, ela fazia vestes para ajudar aquelas mulheres. Então ela fazia um trabalho extraordinário naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Pedro sai de Jerusalém. É preciso entender que os discípulos, eles vão na frente evangelizando. Paulo vão depois abrindo igrejas. E aqui no capítulo 9 vai falar da conversão de Paulo. Mas a Bíblia diz que Pedro vem logo depois Pedro vem. E a missão de Pedro é sair visitando os irmãos, visitando as igrejas, ali onde as pessoas já haviam se convertido. Pedro está lá, fazendo a obra missionária, atendendo às necessidades, socorrendo as pessoas com uma palavra, com oração. E aqui não é diferente. A Bíblia diz que Pedro chega em Lida, e quando chega lá, vai tomar conhecimento desse homem, Enéas, que há 8 anos está paralítico. E quando Pedro olha para a situação deste homem, 8 anos paralítico numa cama, louvado seja Deus, Pedro vai liberar uma palavra. E eu gosto do como Pedro fala, porque Pedro não está aqui dizendo: olha, eu vou lhe curar, eu vou agora fazer algo para mudar. Não, Pedro transfere toda a responsabilidade, toda a honra, toda a glória, todo o poder para o Senhor. O que é que isso nos importa, missionário? O que nos importa, irmãos, é que hoje há uma grande dificuldade de fazer missões. Quando a gente fala com algumas pessoas, as pessoas sempre usam um argumento. E o argumento é: missionário, eu não posso porque eu não sei fazer. Eu não posso porque eu não tenho capacidade. Eu não posso porque eu nunca fiz. Irmãos, entendam uma coisa: você serve a um Deus que criou os céus e a terra. Você serve a um Deus que é o dono da igreja. E você está aqui nesta noite, e Ele cuida, Ele se responsabiliza, Ele opera, Ele age através de você. Ninguém entrou aqui, irmãos, aceitou Cristo, chegou aqui sabendo fazer nada. Nós estamos aqui, irmãos, na condição humana, não sabemos fazer nada. Mas quando você se dispõe a estar na presença do Senhor,
Quando você entende um chamado, não, antes eu era pecador, perdido, no lamaçal, no charco de lodo, nas trevas, condenado, não valia nada, não prestava nada, mas um dia a graça do Senhor nos alcançou, a misericórdia do Senhor nos alcançou, um dia o Senhor nos trouxe a sua presença, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje temos o privilégio de dizer Abba Pai, podemos chamar de Pai. Hoje temos o privilégio de saber que o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Antes perdidos, agora salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando nós entendemos isso, irmãos, aí nós começamos a pensar na nossa responsabilidade como cristão. Ora, se Cristo fez tudo isso por nós, Ele fez por um propósito, para nos dar a salvação. Mas também há uma ordenança, olha, eu te salvei, eu te libertei, você é meu, mas também agora tem uma missão. Qual é a missão? Pregar o Evangelho, ganhar almas. A Bíblia nos mostra, irmão, no capítulo 2, ou no capítulo 1 de Atos, que depois da ascensão, antes da ascensão de Jesus, Jesus vai dar uma ordem aos discípulos, vai dizer aos discípulos, olha, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que depois que Jesus dá ali as últimas orientações aos discípulos, a Bíblia diz que Jesus parte para os céus. E os discípulos, eles ficam aflitos, eles ficam atônicos ali. A Bíblia diz que vem dois anjos, um do lado, outro do outro, os discípulos, por que estáis aflitos? Por que estão angustiados? Por que estão desse jeito? Este que está vendo, que vocês estão vendo subir, esse que está indo para os céus, ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar, louvado seja Deus, aleluia. Mas a ordem agora é ficar em Jerusalém, se encher da presença do Senhor. Quando nós estamos na casa do Senhor, irmãos, como o culto de hoje, estamos aqui para nos encher da presença de Deus. Estamos aqui para sair mais cheios da presença de Deus. Quantas vezes você sai da sua casa, vem para o culto, chega até às vezes desanimado, né? Meio sem coragem, desencorajado. Às vezes as perturbações do mundo desanima. Às vezes você está em casa, hoje tem culto, mas eu não estou com tanta vontade de ir para o culto. Mas não é a vontade, irmãos, a opressão, o peso, aquilo que o mundo coloca, o jugo do mundo. Mas quando você vem, quando você resiste, você ora, Senhor, me dá mais uma força. Senhor, renova minhas forças. Senhor, renova a minha energia. Eu estou aqui sem coragem, sem condição, mas me dá força, Senhor, para que eu possa te adorar. Você recebe uma força do alto, louvado seja Deus. Consegue vir à igreja, vem que chegou aqui cansado, desanimado, mas sai renovado, restaurado, cheio da presença do Senhor. O que é isso? É porque Deus está no meio da sua igreja, aleluia. Ele restaura, Ele sara, Ele cura, Ele renova, Ele transforma, Ele dá vida, louvado seja Deus. E é isso que nós estamos aqui, irmãos, para buscar. Revestimento, poder, autoridade, mas para quê? Não é para sair do culto, chegar em casa dando glória a Deus, aleluia, e depois está isso, então, acabou. Agora esperar o próximo culto, não. Deus te trouxe aqui nesta noite para ser renovado, para ser restaurado, para ser cheio da sua presença, mas para uma missão. É quando sair destas portas, é pregar o Evangelho àqueles que precisam, é levar as boas novas àqueles que estão sedentos. E essa responsabilidade é minha, é sua. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está fazendo cultos volantes, é uma coisa simples, irmãos. É levar um equipamento de som, uns instrumentos. Os irmãos vão lá, tocam, pregam, cantam, dirigem o culto. Ele bota 2 bicos de luz. Faz um culto, irmãos, vidas sendo transformadas. Vidas aceitando Cristo no meio da rua. Ontem a gente pregava ali no Jardim Amazonas, irmãos, as pessoas sentaram nas calçadas, ficavam nas calçadas ouvindo a palavra, ouvindo os louvores. Deus ali, a semente foi plantada, louvado seja Deus, a palavra entrou no coração, o Espírito Santo está germinando, a igreja fez o seu papel, cumpriu a sua missão de ir e levar a palavra. Louvado seja Deus. O Evangelho de Cristo é muito mais do que isso, irmãos, que muitas vezes nós vivemos uma vida acomodada,
Ah, eu sirvo a Cristo, eu tenho o nome escrito no céu, está tudo bem, está tudo bom, desse jeito que está bom. Não, irmãos, Deus tem muito mais para fazer, para operar através da sua vida. Louvado seja Deus, e Ele quer fazer muito mais através de você. A Bíblia diz que os discípulos foram revestidos de poder. Lá no capítulo 2 veio o Pentecostes, aleluia. Alguém vão questionar, esses homens já estão embriagados uma hora dessa, 9 horas da manhã. Pedro vai tomar a palavra, aleluia. Pedro vai falar lá no versículo 16, a respeito da promessa que está lá em Joel, do revestimento de poder que iria ser derramado no meio do povo de Deus, aleluia. Escute uma coisa, nós estamos vivendo debaixo dessa promessa, do revestimento de poder, de autoridade, aleluia. Tem autoridade aí na tua vida, tem autoridade, irmão, no teu ministério, tem autoridade desde o dia que Cristo te salvou, aleluia, que te trouxe por aquelas portas, que você se rendeu a Ele, foi derramado sobre você uma autoridade, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que essa autoridade, irmão, ela precisa ser colocada em prática, ela precisa ser usada. Pedro sai aqui, irmãos, visitando as igrejas, visitando os irmãos, e quando chega aqui Enéas está enfermo, paralítico. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que Enéas não pediu para ser curado. Quando você olha para Enéas não estava aqui, Pedro me cure, Pedro ore por mim, não. Enéas estava lá, talvez Enéas estivesse, irmão, já vivendo uma vida confortável naquela situação que ele estava. Talvez Enéas já tinha se acomodado, 8 anos já nessa vida, já se acostumou a estar paralítico, acostumou a estar numa maca. Tem gente aqui nesta noite, que Deus chamou, fez promessa, disse que ia usar, mas o tempo foi passando, as dificuldades foram surgindo, os problemas foram vindo, irmãos, e hoje está paralítico, não consegue mais se mexer, não consegue mais andar, aceitou a maca, aceitou a cama, se entregou, irmãos, mas nesta noite, aleluia, o Senhor está neste lugar, e quem diz não é o missionário Kleber, mas como está na palavra, ei, Jesus está aqui, e manda te dizer, levanta-te, louvado seja o nome do Senhor, levanta-te, a palavra de Deus hoje é levanta-te, levanta-te, diga para quem está do seu lado aí, levanta-te, levante-se, irmãos, temos uma missão, a igreja, irmãos, ela existe para um propósito, ganhar almas para Cristo. Jesus constituiu a igreja, irmãos, foi para nos encher da sua presença, para ganharmos almas para o Senhor. O pastor está todo culto aqui nos ensinando, nos instruindo, nas doutrinas, nos cultos de domingo, que palavras poderosas, irmão, a gente sai daqui renovado, restaurado, cheio da presença de Deus, não é para chegar em casa e botar numa gaveta não, é para colocar em prática, louvado seja o Senhor, é para fazer a diferença em casa, é para fazer a diferença no trabalho, é para fazer a diferença na escola, onde você andar, fomos chamados para fazer a diferença. Ah, mas eu não sei, eu não posso. Você lembra de Pedro, irmãos? Quando estava ali com Cristo, dizendo, Senhor, nada vai te acontecer. Quando Jesus dizia que iria chegar o dia da sua morte, não, eu não vou deixar. E na hora do vamos ver, o que é que Pedro faz, irmão? Pedro foge, Pedro se esconde. Tu é um deles. Não conheço, não sei nem quem ele é. Medo, espanto, assustado, irmãos, com o que poderia acontecer com ele. Mas observe que depois do Pentecostes, depois do revestimento de poder, depois do batismo no Espírito Santo, aleluia, você vai ver um Pedro agora diferente. Aquele que estava com medo, aquele que estava assustado, aquele que estava preocupado com as consequências, agora irmão não está preocupado com nada, ele só está preocupado em falar de Jesus, Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro vai a uma praça, prega a palavra, 3.000 almas se renderam para Cristo. 3.000 almas. Tem poder de Deus aí na tua vida, irmãos? Tem poder de Deus aí na tua vida? Deus quer salvar vidas através de você. Deus quer fazer uma grande obra neste lugar através de você, através da sua vida. Isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Cada um Deus vai usar de um jeito, de uma maneira, de uma forma.
Cada um Deus vai julgar de uma forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o que importa, irmãos, é que nós, como igreja, venhamos nos dispor, nos colocar a fazer a obra. Que nós venhamos aqui, irmãos, ser como Pedro. Visite, vá atrás, busque aqueles que estão perdidos. Você conhece irmãos que não estão vindo mais para a igreja. Essa semana eu peguei meu telefone e liguei para alguns aqui, que eu não tenho visto aqui na sede, eu tenho um contato, liguei, mandei mensagem, como é que está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Posso orar por você, quero ver você no culto domingo. E você vê a alegria, a satisfação das pessoas, rapaz, ser lembrado, rapaz, da igreja lembrou de mim, a igreja, porque é a igreja do Senhor, irmão, somos igreja, membros de um só corpo, aleluia. A Bíblia diz lá no capítulo 2, louvado seja Deus, que a igreja do Senhor, ela crescia, está aqui na palavra, ela crescia na doutrina dos apóstolos. A igreja do Senhor, ela crescia na perseverança da oração, no partir do pão, na comunhão. E a Bíblia diz que vidas iam se convertendo, porque ficava vendo a forma como aquele povo se comportava. Rapaz, esse povo é diferente, eles agem diferente, eles são unidos, eles pregam o evangelho, eles fazem a obra. E a Bíblia diz que ia chegando pessoas se convertendo, a igreja ia crescendo, ia se multiplicando, louvado seja Deus. Muitas vidas eram alcançadas, porque aqueles que ali estavam, a igreja do Senhor, entenderam qual era a missão. Eles oravam incessantemente, eles se consagravam, eles amavam a doutrina, a palavra de Deus, eles tinham comunhão no partir do pão, eles tinham comunhão uns com os outros, aleluia. E a Bíblia diz, e Deus ia dando à igreja crescimento. A igreja, ela crescia. Louvado seja Deus. Nós somos uma igreja que ora. Amém? Somos uma igreja que ora. Somos uma igreja unida, em comunhão, que vive no partir do pão. Somos um povo de comunhão. Louvado seja Deus. E a igreja, ela precisa continuar crescendo. A igreja, ela precisa continuar avançando, mas quem dá o crescimento é o Senhor que salva, é o Senhor que sara, é o Senhor que dá vida, louvado seja Deus. Pedro sabia disso. Pedro vai chegar para Enéas, e não vai perguntar a ele se ele quer ser curado. Pedro chega para um homem que está abatido, porque aqui é a igreja, viu irmão, são servos. Pedro chega, está lá um homem paralítico, prostrado numa cama, 8 anos, sem mais esperança. Mas Pedro chega e diz, Jesus hoje te sara. Jesus está dizendo esta noite, o Senhor, Ele te sara. O Senhor nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, qual é a enfermidade, qual é a paralisia, o que é que interfere, o que é que atrapalha, qual é o obstáculo, qual é, irmão, o problema, mas nesta noite, há um Deus neste lugar, que é poderoso, que é galardoador daqueles que o buscam e que adora, louvado seja Deus. Há um Deus neste lugar, irmãos, que tem poder para levantar quem está caído, tem poder para levantar quem está morto, aleluia, tem poder para curar quem está paralítico, nesta noite, e receba a cura, a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba, irmão. O que é que te impede? O que é que atrapalha? O que é que dificulta? É o medo? É a vergonha, a timidez? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: somente se disponha. Porque eu estava dizendo ontem no culto, olha irmãos, eu não sou cantor, não sou pregador, não me considero cantor, canto, os irmãos não vêm tocar aqui, porque não me considero tocador, cantor, não sou pregador. E eu estava dizendo aos irmãos, mas uma coisa eu tenho consciência do que sou, e ninguém tira isso de mim, ninguém arranca isso de mim. Sabe o que é, irmãos? É ser servo, isso é meu. Ninguém tira, ninguém arranca. Sou servo do Senhor,
Sabe o que é isso, irmãos? Servo é aquele que tem um senhor, porque só pode ser servo se tiver um senhor. Você tem um senhor, então você é servo. Se você é servo, irmãos, o servo faz o quê? Ele obedece à ordem do seu senhor. Estamos aqui para obedecer o quê? A ordem do Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor nos mandou, aquilo que o Senhor quer. Posso questionar? Não. Servo não questiona, servo não confronta, servo é servo. Servo, irmãos, é aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Você não sabe fazer, não sabe nem para onde é que vai, mas eis-me aqui, Senhor. Um dia fomos enviados para o campo, eu não tinha preparação, não tinha condição, não sabia o que fazer. E a minha condição foi só uma: pastor, Deus falar com o senhor, eu vou. Se Deus falar comigo, falar com o senhor, não importa, eu obedeço. E um dia Deus falou. E quando chegamos naquele lugar, a primeira coisa que eu disse é: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Porque uma coisa é você servir aqui, ter o seu pastor, fazer aquilo que ele manda, aquilo que ele determina, aquilo que ele pede, aquilo que ele deseja. Se der errado, não tem problema, ele segura, né? Ele lhe protege, ele lhe cuida. É fácil. Agora você vai lá para o campo, quando você olha, e agora? O pastor não está aqui para me proteger. E se der errado? E se não sair como tem que ser? A gente começa a colocar essas coisas na cabeça, esses empecilhos. A gente começa, irmãos, a ficar que nem a Nésia, a atrofiar. Mas quando você entende, aleluia, que Ele é o dono da obra, e que Ele é quem se responsabiliza por você, pode confiar, porque Ele vai fazer o impossível acontecer através da tua vida. Louvado seja Deus. Eu estava dizendo ontem lá no culto, 11 anos no campo. Escute o que é que Deus faz. 11 anos no campo. Todo mês tinha que vir para cá para a reunião de conselho. Tinha mês que vinha 2 vezes aqui. E fora as outras congregações que a gente rodava todo ano, visitava todas as congregações que a igreja tem. Recife, Oricuri, Santa Cruz. A gente rodava tudo isso aí. Sabe quantas vezes, irmãos, eu troquei um pneu de um carro em 11 anos? Nenhuma. Eu nunca soube o que é trocar um pneu de um carro fazendo a obra do Senhor. 11 anos, nunca baixou um pneu de carro. Não conta as vezes que saímos daqui de culto, 10 horas da noite, culto de festividade, sai daqui, depois que cumprimenta os irmãos, fala, sai daqui 11 horas da noite e ir para Belém, chegar lá 3 horas da manhã. À noite, nessas estradas perigosas, irmãos, nunca sofremos um assalto, nunca passamos por uma ameaça, nunca baixou um pneu do carro. Louvado seja Deus, porque Ele cuida, porque Ele se responsabiliza. Eu estava dizendo ontem, pastor, uma vez a gente vinha de Belém, o carro quebrou, mas não quebrou na estrada. Eu senti na estrada que o carro estava com algum problema. Minha filha, o carro está com algum problema, ele está um pouco estranho. E o carro não quebrou, não parou. E a viagem seguimos até chegar aqui em Petrolina. Quando nós chegamos aqui, olha o zelo de Deus, quando a gente chegou aqui, nós chegamos aqui na cidade, o carro começou a fazer um barulho e a temperatura subiu, esquentou tudo, fumaçou, parou. Meu Deus, aí eu não disse que tinha um problema? Mas Deus sustentou até aqui. Que quebrar na cidade é uma coisa, quebrar na estrada é outra. Com esposa, com filho dentro de carro, com tudo isso. Escute uma coisa, e você olhar assim, rapaz, quebrou, agora não tem mais jeito. E você olhar, ver o zelo de Deus, lhe guarda na estrada, faz com que você chegue na cidade. Sabe onde é que o carro foi quebrar, irmãos? Do lado da oficina. Ainda você olha para o lado, para a oficina aí. Eu só fiz descer do carro, sei, meu carro deu problema, está fumaçando ali, ó. Tem como ver? Tem. Aí foi lá e ajeitaram o carro. Eu disse, rapaz, aí você vai se entristecer, vai murmurar porque o carro quebrou. Como é que pode? O carro quebrou. Não, irmão. Quando tendo consertar, está pronto? Está. Acertamos lá. Deus, obrigado.
Porque Deus cuida, porque Deus zela, porque Deus se responsabiliza. Você não está só não, meu filho. Somente se coloque à disposição. Aleluia. Tem um campo missionário grande aqui para nós trabalharmos. Tem muita coisa para fazer. Está faltando pessoas, está faltando mão de obra. Irmãos, já estamos aí com uns cultos volantes, já era para estar fazendo os núcleos de estudo, mas ainda, irmãos, não podemos começar. A gente fala com um, com o outro, não posso, não tenho condição, não posso. Quando é que vai poder, irmãos? Jesus está voltando, aleluia. O que é que nós vamos ter para mostrar a Ele? Senhor, está aqui, ó, dei trabalho quando estava lá na terra, mas o Senhor me alcançou, me libertou, e depois que eu tive encontro contigo, a minha missão foi essa, ganhar a alma, pregar o Evangelho, aleluia, orar por enfermos, curar, expulsar demônios. Louvado seja Deus, fazer a missão. Pedro saiu fazendo isso. Aquele que um dia negou Jesus, agora cheio de poder, cheio de autoridade, pregando a palavra. 3.000 almas se convertendo. Joga Pedro no cárcere. Diz a ele, ó, se você calar a boca, você vai ser, não, vou continuar falando de Jesus. E o povo esperando para ouvir falar de Jesus. Louvado seja Deus. Aí Pedro agora sai visitando os irmãos, depois de Enéas. Enéas está curado. Porque Enéas aqui é uma situação, irmãos, trazendo para nós espiritualmente aquele que está caminhando, mas já está, irmão, esmurecendo, está vivo, mas está aleijado. Está vivo, mas é paralítico. Ele tem vida, ele respira, ele dá glória, ele glorifica, mas, irmãos, tem uma deficiência. E nesta noite Jesus está curando, em nome do Senhor Jesus. Depois lá em Jope, alguém fica sabendo que Pedro está ali em Lídia. Manda 2 chamar. Quando Pedro vem, era o quê? Não, é porque tinha uma mulher aqui, Docas, uma Tabita. Era uma mulher que fazia obra, que ajudava, que tinha um trabalho social extraordinário. As mulheres, quando Pedro chega, começam a mostrar os trabalhos de Docas, o que ela fazia, ajudava. Começaram a mostrar, e onde Docas estava? Morta. Aqui Pedro vai fazer diferente. Pedro não vai dizer seja curada, mas a Bíblia diz que Pedro vai dobrar os joelhos. Escute uma coisa, quando você dobra os joelhos, na presença do Senhor, sabendo que Ele é Deus, que é Ele que faz, que é Ele que opera, que é Ele que sara, que é Ele que cura, que é Ele que dá vida, aquilo que está morto, ressuscita. Louvado seja Deus. Dá uma olhada no teu coração nesta noite, dá uma olhada na tua vida, aquilo que já, o missionário não está mais nem como é, não está mais nem parado, já está morto. Já acabou faz tempo, eu não sinto mais nada. Eu me dedicava, eu fazia um trabalho social na igreja, eu ajudava a igreja, eu sempre estava perto do pastor. O pastor precisa de mim, pode contar comigo, pastor, estou aqui para servir, para ajudar. Mas agora eu não faço mais nada, não me envolvo com mais nada, não sinto mais vontade, não tenho mais prazer. Tem gente assim, ou não tem? Tem. Está morto. Está morto, não tem mais vida. Só que nesta noite, aleluia, Jesus não sara só quem está paralítico, quem está enfermo. Jesus ressuscita morto, Jesus restaura. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos orado, não que a igreja não faça, mas pode fazer muito mais. Nós temos orado, irmãos, porque escute o que eu vou lhe dizer aqui nesta noite. Vai chegar, e está chegando o tempo, irmãos, que Deus vai fazer um reboliço no nosso meio. Irmão, vai ser gente aqui na rua pregando o evangelho, entregando literatura, fazendo a obra, ganhando alma. Irmãos, é hospital, é creche, irmãos, é onde precisar. Vai ter um povo da igreja batista missionária fazendo a obra, levando a palavra. O nome dessa igreja, irmão, vai ser conhecido dos 4 cantos da... Não que não seja, eu estou falando de missões, mas ser conhecido, irmão, nos 4 cantos dessa cidade, irmão. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega, uma igreja que vai para a rua, uma igreja que não fica dentro de 4 paredes, irmãos, mas vem para a igreja para se fortalecer, para ir lá para o campo guerrear, pelejar, batalhar e trazer vidas para os pés do Senhor Jesus. Quanto crê nisso, diga glória a Deus nesta noite. Aleluia.
Eu quero convidar você nesta noite, fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar. Louvado seja Deus. Hoje é noite de renovo, noite de restauração. Hoje é noite, irmãos, de Deus trazer de volta. Lembra daquele primeiro amor, aquele desejo no coração ardente, aquele irmão, aquele tempo que quando você entregou a vida para Jesus, você tinha sede, você tinha vontade. O que eu quero é fazer a obra. Que onde você chegava era para falar de Jesus. Aonde você estava, irmão, você estava, não perdia uma oportunidade para falar de Jesus. Mas hoje talvez tudo isso que nós passamos, que enfrentamos, que ainda não acabou, trouxe desânimo. Talvez os teus projetos, os teus sonhos pararam no tempo, ficaram lá atrás. Talvez você, irmãos, não sabe mais o que fazer, não sabe mais como voltar àquela prática de fazer a missão do Senhor, irmão, de ser instrumento poderoso na mão de Deus. Mas nesta noite, o Senhor te sara, nesta noite o Senhor te cura. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. O Senhor está neste lugar, louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto o ministério do louvor vem, deixa eu orar por você. Deixa eu orar e a gente vai adorar o Senhor. Eu já devolvo para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, nesta noite, aqui nós estamos, Senhor, como igreja, como membros do teu corpo. A tua palavra diz, Senhor, que tu és o nosso cabeça. Tu estás no controle. Tu estás na direção, ó Deus, e que tudo o que acontece é com a tua permissão. Pai, aqui está um povo nesta noite, que foi alcançados pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Deus, e o Senhor nos salvou, nós que antes não éramos nada, mas agora somos sal e luz desta terra. Antes, meu Deus, que não valíamos muita coisa, mas hoje somos geração eleita, sacerdócio real, povo do céu, adquirido pelo Senhor. Pai, nesta noite eu quero te pedir, Senhor, que em nome do teu Filho amado Jesus, os céus sejam abertos sobre este lugar, Senhor. E que teu Espírito Santo, Pai, venha encher os nossos corações. Venha nos inundar, Senhor. Um desejo ardente de missões. De cumprir, Pai, o ID. De levar a palavra aos cativos, aos sedentos, aos necessitados. Porque muitos estão aí perecendo. Muitos estão, Pai, angustiados. Mas aqui tem um povo, ó Deus, que é instrumento teu, que são servos do Senhor, e que nesta noite, Pai, seja levantada, ó Deus, um exército evangelizador, Pai, que possamos, em nome do Senhor Jesus, ganharmos almas para o teu reino, que possamos alcançar os necessitados. Porque diz a tua palavra lá em Mateus capítulo 10, que o Senhor nos revestiu de autoridade e de poder. Enfrentaríamos lutas, enfrentaríamos dificuldade. A tua palavra diz que no campo missionário seríamos ovelhas no meio de lobos. Mas que nós não viéssemos nos preocupar, que nós não viéssemos nos afligir, que nós não viéssemos nos preocupar até no que falar, porque a tua palavra diz que o Senhor iria falar através de nós. Portanto, Deus, eis-nos aqui, Senhor. Talvez muitos não saibam o que dizer, não saibam o que falar. Talvez muitos estejam aqui, Pai, dizendo: eu tenho um desejo de pregar, mas eu não sei, eu não posso. Eu tenho um desejo de cantar, eu não sei, eu não posso. Eu tenho um desejo de fazer parte do coral, eu não sei, eu não posso. Mas nesta noite Deus está aqui, e é Ele que dá vida, é Ele que dá poder.
é Ele que capacita, é Ele que instrui, é Ele que ensina. Cabe a nós, Senhor, somente dizer: eis-nos aqui, Senhor. Estamos à tua disposição, Senhor. Aonde tu queres, Senhor, nos levar, aonde tu queres que nós venhamos ir, Senhor, aqui está a tua igreja. Continua, Senhor, abençoando o nosso pastor. Continua, Pai, usando o teu servo para nos ensinar, nos instruir, nos capacitar cada vez mais, Senhor, para que possamos estar, Pai, cheios de autoridade e de poder, e que a tua igreja, Senhor, seja notória nos quatro cantos desta terra. Que esta cidade venha reconhecer: ali tem uma igreja, a igreja IBMC.